na continuação do nosso tema, do nosso estudo da dupla filiação. A gente estava falando no vídeo anterior das expressões exousian e da expressão que é o verbo, né, genestai, onde na conexão de ambas a gente conseguia entender que primeiro havia um direito adquirido, uma autoridade fornecida, a palavra genestai, que vinha de ginomai, sendo genestai um aspecto verbal aoristo, médio, infinitivo. Lembrando sempre que o aoristo, na visão aspectal no grego, ele tem muito mais a ver com o background do assunto, falando de uma forma mais geral e geralmente prontamente acabada, sem dando sinais de continuidade, do que necessariamente ser uma espécie de passado ou pretérito da nossa língua portuguesa. Então, dentro desse arcabouço, o genestai não só indica um acontecimento que veio através do exousian, que é a autoridade, né, para algo, mas indica que isso foi acabado, isso foi feito de forma definitiva dentro de um aspecto. E o aspecto que nos chama atenção é o aspecto geracional, ou o aspecto da natividade, porque esse é o contexto a gente tinha visto ali no vídeo anterior, que a gente, estudando o pronome relativo roi, né, no grego, que a gente geralmente traduz por quais na nossa língua portuguesa e nas nossas traduções da Bíblia para o português, dava muito bem a indicação de que aquilo estava se referindo a algo que já tinha sido pronunciado, mesmo que de forma subentendida. E a gente percebeu que genestai é sim um aspecto verbal que não só no seu termo de empréstimo significa tornar-se, ser, parecer, existir e etc., acontecer, por aí vai, fazendo muitas vezes o papel do verbo to be, do grego, que é o verbo eimi, ele também, principalmente debaixo da sua raiz, ele tem uma ideia genética, uma ideia de nascimento, uma ideia de existência. Por isso que, por exemplo, o dicionário Strong diz que kinomai, que é a raiz, né, do verbo genestai, significa também, entre outros vários significados, existir ou vir a existir. Por isso que algumas bíblias, das quais eu faço menção aqui, Reina Valera, as Almeidas, atualizada, corrigida e corrigida fiel e edição contemporânea, a Bíblia Peshitta e outras tantas traduções, vertem, ao invés de se tornarem filhos de Deus, vertem serem feitos, que dá uma ideia de transformação, dá uma ideia de vir à existência, dá uma ideia de que algo aconteceu. E o se tornar, muitas vezes, não significa bem isso. Significa que você avançou um estágio, significa que você ganhou alguma coisa, significa que aconteceu alguma coisa, mas não necessariamente um evento sobrenatural, que existe por causa do versículo 13. O versículo 13, retomando aqui, diz: os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Quando ele diz os quais não nasceram, ele está retomando o verbo nascer. Ou seja, o verbo já havia sido dito, ainda que de forma subentendida. Isso para o pessoal que entendia grego e que lia grego na época era natural. Mas para nós a gente tem que fazer essa retomada, tá? Então, essa segunda parte a gente está só revisando aquilo que a gente havia dito antes. E essa palavra do que a gente tinha dito antes no vídeo anterior, de os quais não nasceram, ela também, ela tem as suas raízes, ela é semanticamente parecida na formação da sua palavra, na formação da palavra em si, com ginomai, que é a palavra genau, né? Que ali está traduzido, na verdade, vertido como um aoristo passivo é indicativo, indicando também que essas pessoas não tiveram qualquer condição de passarem por esse nascimento que não seja pela vontade de Deus. E Genal também vem de Genesis. E Genal ali nessa parte aí, né, os quais não nasceram, é Egenetesan, que é o aoristo de Genal. Ou seja, os quais não nasceram, é uma coisa acabada. Quando eles passam pela vontade, pelo crer, pelo receber o nome, isso já é uma coisa que acontece e já passa a fazer parte do seu background. E aí, o versículo 3 já diz que aconteceu alguma coisa. E o que aconteceu? Nasceram. Mas não é bem isso que eu quero falar. Eu quero falar mais necessariamente no final do versículo 12, porque isso nos dá um apontamento muito rico da questão da filiação. Essa questão genética que eu falo. Do mesmo jeito a gente carrega, a gente é munido do DNA dos nossos pais, Deus faz um procedimento espiritual, geracional em nós. Há uma natividade, e a gente já havia visto isso tanto pelo versículo 13, quanto pelo aspecto verbal genestai, mas também há um substantivo que não pode ser ignorado, que é quando as nossas traduções traduzem
deu-lhes o poder ou a autoridade de se tornarem ou de serem feitos. Prefiro as Bíblias que usam a expressão serem feitos, porque dá muito mais ideia de existência, de nascimento, transformação. Filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. Terem nascido filhos de Deus. Vierem a existir como filhos de Deus. Gerados filhos de Deus. Agora, essa expressão filho de Deus, você já reparou o que ela pode nos ensinar? Se você olhar, mais uma vez, a gente observando isso, na língua grega, essa expressão é um substantivo, essa palavra, né, filhos, é um substantivo grego denominado teknon. Guarde bem essa palavra teknon. O que teknon tem de interessante nessa questão? Né? O que teknon significa propriamente dito? A palavra aí ela está tekna, né? Que tekna é no neutro, né, o plural de teknon. Por isso que tudo termina com alfa no grego, no gênero neutro, ele é plural. Por isso que existe o biblion, né, que significa livro, e no grego a expressão Bíblia significa livros. Né? O alfa, que é como o nosso A aqui, ele pluraliza o substantivo. E aqui é a mesma coisa, tekná, filhos de Deus. Né? Porque esse tekná, teu, né, tekná, teu aí de teos no genitivo, de Deus, né? É tekná, teu, filhos de Deus, é uma coisa que nós temos que considerar com muito cuidado. Porque no português, assim como na maioria das outras línguas, geralmente a gente usa a expressão filho para definir filho. Mas na língua grega, no grego koiné, não era assim. Existia mais de uma forma, até mais de duas formas, para fazer essa conexão com a palavra filho. Tekna, quer dizer, teknon, era uma delas. Existe uma outra expressão que é huios, né, que tem uma outra indicação de filiação. A grosso modo, numa definição mais simples e bem objetiva, teknon, ele é a definição de um filho no seu aspecto infantil, no seu aspecto infante. E o que isso tem a ver? Ora, se nós estamos falando de um nascimento que é dito tanto no versículo 12 por Genestai quanto no versículo 13 por Genal, essa criança que nasceu, ela tem que ser bebê, ela tem que ser pequeninha, que isso indica nascimento. E o cuidado do grego, né, para fazer essa distinção nos ajuda muito, porque tendo o substantivo tekna, que é o plural de teknon, indica que aqueles que nasceram eram bebês, eram criancinhas. Teknon também vem da expressão descendência. Ele acessa, né, a questão da descendência. Faz muito sentido quando a gente está estudando filiação, né, essa questão dos filhos de Deus, porque esses filhos de Deus que passam por João, capítulo 1, versículo 12, são aqueles que foram gerados. Então, há uma geração aqui. O substantivo dessa geração, desse nascimento, aparece e se chama teknon. Criança, bebê, criança de colo, criancinha. Então indica, mais uma vez, o substantivo indica, mais uma vez, que estamos falando desde o começo, que João 1,12 é a expressão mais exata de um filho sendo gerado por seu pai. E a gente também havia discutido que o pai nos gera no Espírito. Isso é provado ao longo de toda a Bíblia. Em nenhum momento é dito que Deus é pai do nosso corpo ou da nossa alma. É dito que ele é pai do nosso espírito. Lembrando que a composição do homem é espírito, alma e corpo. Isso, por mais que a gente tenta explicar, usar artefatos para tentar explicar que o homem, por exemplo, é só corpo e alma, o homem, na verdade, é uma coisa só, indicando que alma até mesmo seria o próprio corpo, e etc., o fato, se a gente ler a Bíblia com cuidado, e se a gente consegue fazer as devidas separações bíblicas quando necessárias, a gente descobre que existem três divisões do homem, das quais são espírito, alma e corpo, a alma como uma coisa neutra central, que vai ter que pender para um dos lados, o espírito como o órgão da sensibilidade do homem com Deus, é onde o homem contata Deus, é onde Deus investiu, né, a sua imagem. Deus investiu aquilo que se parece com Deus no homem, aquilo que é de Deus no homem, e foi o primeiro elemento a morrer no homem instantaneamente quando ele peca, no dia fatídico, edênico de Adão e Eva. Só que o Senhor restaura esse espírito. O Senhor dá vida nesse espírito por causa das expressões que a gente vê, quando o Senhor Jesus diz, né, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Importa-vos nascer de novo. Tiago fala, né, que nós fomos gerados pela palavra.
Os discípulos que estavam no entorno do Senhor, ouvindo essas narrações do Senhor, esses ensinamentos do Senhor, vieram depois a compreender isso muito bem. Então, gerar, nascer é no Espírito. E Hebreus 12:9 nos fala que Deus, o Pai, Ele é nosso Pai no Espírito, porque diz que assim como os pais, né, segundo a carne, nos disciplinavam, muito mais o nosso Pai, que é Deus, o Pai dos Espíritos, ou seja, dos nossos espíritos que nasceram de novo. Ele é Pai. E é claro que ele vai ser, né, Pai de uma maneira completa, porque também nós vamos ressuscitar e nós vamos meio que nascer com um novo corpo. Nós vamos sair dos túmulos, nós vamos sair da terra que nos abrange, nós vamos sair do Hades que nos abriga espiritualmente, e nós vamos sair dos túmulos com uma reconstituição, se posso dizer assim, física, material, mas espiritual. Um corpo potente, místico, um corpo que excede essas barreiras do espaço, essas barreiras temporais. Um corpo totalmente refeito, capaz de ter as estruturas exatas para entrar na presença de Deus e não ser dizimado, destruído, desfeito. Um corpo capaz de aguentar a glória de Deus. E esse corpo que nasce na ressurreição também fará parte dessa filiação divina. É onde Deus vai completar a sua filiação. E aí Deus não vai ser só Deus do nosso espírito. Ele vai ser Deus, quer dizer, Pai. Né? Ele não vai ser somente Pai do Espírito, como está em Hebreus 12:9. Mas ele vai ser Pai completamente em todas as nossas composições da nossa identidade humana. Então essa é a segunda parte. A gente finaliza mais um vídeo sobre a dupla filiação e nós vamos continuar falando da dupla filiação agora focando no outro aspecto da filiação, que não é o aspecto teknon, substantivo teknon, mas agora do substantivo huios, que aí eu tenho que ganhar essa filiação no huios. Em teknon eu já sou filho, mas no huios eu preciso me tornar filho. E aí que a gente vai aprender as lições mais belas da Bíblia sobre eu avançar na maturidade, para eu subir as alturas e ser filho, me tornar filho do Altíssimo, como está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 35. É isso aí, my friends, me despeço de vocês, continue com a gente e logo logo a gente vai se falando nos próximos vídeos, tudo bem? Nos vemos logo ali. Um abraço.